Boa noite, família. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não sei se todos me conhecem, eu sou Augusto Mucha, trabalho no Seminário Teológico de Gramado. Vim aqui para socorrer o Edgar, né? Normalmente, quando eu estou aqui, eu falei para vocês que o Edgar estava na praia, mas dessa vez não. Ele está de molho em casa, né? Fez uma cirurgia e me convidou para estar aqui nessa noite. E é muito bom poder estar aqui. Gostaria de estar com a Ana Laura, minha esposa, e a minha filha Eloá, mas elas ficaram lá em Gramado e eu vim de ônibus até aqui para ter esse tempo junto com vocês. Espero que a gente possa aproveitar esse tempo aqui juntos. Gente, hoje à noite eu queria olhar com vocês um texto muito especial, que é o texto de João, no capítulo 9. Então, se você tem aí já a sua Bíblia ou seu celular, você pode ir abrindo e encontrando esse capítulo. Obrigado. João, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui. E para hoje à noite eu pensei, aprove ao Senhor trazer essa mensagem aqui de um encontro de Jesus muito especial. Um encontro em que Jesus se encontra, de fato, com um cego. Então, João capítulo 9, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou contar um fenômeno que acontece lá em casa, lá na minha casa. Eu não sei se isso acontece em outros lugares, né? Mas lá em casa é assim. Quando eu preciso sair de casa e eu preciso encontrar a chave, ou preciso encontrar uma meia, algo que eu estou procurando, e eu não encontro aquele negócio, eu começo a ficar um pouco ansioso e aí o tempo começa a correr e eu fico pensando assim, nossa, mas sempre esteve aqui esse negócio, nesse lugar, e agora eu não estou encontrando o que está acontecendo, né? Daí, eu tenho a brilhante ideia de falar com a minha esposa, né? Daí eu chego para ela e falo assim, Ana, tu sabe onde é que está aquela meia lá que eu preciso para jogar bola, sei lá. Daí, ela fala assim, magicamente ela fala, está na gaveta tal, no lado tal da coisa tal. Daí eu falo assim, não pode ser, não. Porque eu já fui lá, eu já olhei, não, eu tenho certeza, não está lá. Eu já olhei na gaveta lá e não está. Daí eu falo assim, eu acho que eu vou deixar assim, vamos deixar por isso, né? Daí ela tem as palavras que é assim, se eu for lá e encontrar, tu vai ver. Aí eu já começo a ficar nervoso, né? Ansioso, com medo, né? Daí eu digo assim, não, mas pode ir lá, confiante, homem, confiante. Digo assim, não, vai lá que não vai encontrar, não vai achar. E aí ela vai lá. E a minha teoria para isso é que é o seguinte, Deus, ele soberanamente, sobrenaturalmente, ele vai fazendo a coisa se materializar cada passo que a esposa vai dando, né? Então ela vai dando um passo e o negócio vai aparecendo, assim, porque é a única explicação racional que eu encontrei, né? E aí, quando ela chega lá na gaveta, ela olha aquele negócio e ela olha para mim e diz, como eu te amo, meu amor, que bênção que é sermos casados. Só palavras de bênçãos, né, sobre a minha vida. Mas por que eu estou contando essa história? Eu acho que só acontece na minha casa. É só na minha casa que acontece. Mas essa história que eu contei aqui, ela fala justamente sobre muitas vezes nós vermos algo, mas não enxergarmos. Né? Aqui no Brasil até tem um ditado que diz assim, agora esqueci como é que é o ditado, mas ele diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver, ou não quer enxergar. Talvez vocês conheçam esse ditado, né? E esse ditado, ele tem tudo a ver com o nosso texto de hoje à noite, que é João 9, do 1 ao 12. Vamos ler o texto? João 9, do 1 ao 12. A gente vai aprofundar, então, nesse texto e vai entender um pouco mais sobre esse ditado aí que a gente ouviu, né? Então, vem comigo aqui, João, capítulo 9, do 1 ao 12. É um pouco extenso, mas tenham fé. Vamos lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou.
A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Até aqui. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo aos pés de Ti, da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender melhor sobre esse texto e que nessa noite, Pai, possamos abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para nós. Não sei exatamente o que o Senhor tem tratado no coração dos meus amigos aqui, de todos, mas com certeza temos algo a enxergar, coisas que não estamos vendo, mas que precisamos entender da Tua Palavra sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos por esse tempo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso? Não, brincadeira, calma. Deixa eu ver se tem um passador aqui. Bom, não sei. Pode passar um slide, por favor? Gente, antes da gente entrar especificamente nesse texto, eu quero que a gente possa compreender um pouco melhor o que acontece aqui, né, nesse contexto. Esse texto ele é bem curioso, vocês não acham? Jesus ele cura um cego, mas ele usa um método um pouco irreverente, né? Mas o fato é que Jesus ele já tinha feito outros milagres, né? E no Evangelho de João, esse é o 6º milagre registrado aqui. Jesus ele tinha transformado a água em vinho, ele tinha curado o filho de um oficial à distância, ele falou que seja curado, e o menino foi curado à distância. Jesus tinha curado um paralítico, né, no tanque de Betesda, ele multiplicou os pães, ele andou sobre as águas, mas aqui parece que esse milagre tem um significado especial. Todos os milagres de Jesus contam uma história. Todos os milagres de Jesus querem revelar algo sobre quem Cristo é. Jesus ele estava na cidade de Jerusalém para uma festa, e essa festa era a festa dos tabernáculos. Na verdade, Jerusalém é uma cidade perigosa para Jesus, porque Jesus ele estava se tornando alguém muito influente, muito famoso naquele meio, e os líderes religiosos não queriam que Jesus levantasse mais discípulos, porque isso poderia ser considerado uma revolta, ou enfim. Eles também não gostavam do fato de Jesus trazer alguns ensinos, principalmente porque Jesus ele pregava às vezes aos sábados, ele curava no sábado, e isso não era permitido. Segundo a lei, não poderiam se trabalhar no sábado. Mas mais do que isso, o que chocava aqueles líderes religiosos é que Jesus, volta e meia, ele falava como se ele fosse um com o Pai, um em essência com Deus, se comparando a Deus, tendo uma essência com Deus. Isso era um choque tremendo para os judeus daquela época. E o capítulo 8, Jesus aqui está dizendo que ele é a luz do mundo. Jesus está afirmando que ele é a luz do mundo. E a gente chega aqui, então, no capítulo 9, isso acontece num sábado. Jesus, então, cura esse cego de nascença. E a gente vai perceber por que é legal, ou por que João, né, quando ele escreve essa carta, ele enfatiza que esse cego ele era de nascença. Então, vamos juntos, de uma forma que eu gosto de andar pelo texto, versículo por versículo. Não fiquem ansiosos, mas a gente vai chegar lá. Versículo 1, por favor. O pessoal tá ligado aqui dos slides. Então, não vou mais nem olhar para trás. Versículo 1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença.
Por que isso é interessante saber? Bom, primeiro porque os cegos, eles eram literalmente marginalizados. Os cegos, eles eram infrutíferos naquela sociedade, eles não trabalhavam. Então, os cegos, eles eram colocados à parte da cidade, ficavam nos portões da cidade ou do lado de fora da cidade, assim como outros doentes, leprosos, paralíticos, inválidos. Eles não tinham uma função para a sociedade, então eles eram descartados, ficavam do lado de fora da cidade pedindo esmolas. É interessante que esse homem, ele vivia pedindo esmolas porque ele não podia trabalhar, e a palavra diz que ele é um cego de nascença. Isso significa, naquela época, que ele era fadado ao destino de ser um mendigo. Olha só que tristeza, né? Que problemão para a vida dele. E talvez ali os discípulos, caminhando junto com Jesus, passaram ali despercebidos ali por aquele cego. Mas João, ele faz esse jogo de palavras, né? Jesus viu um cego de nascença. Olha que interessante. Jesus, ele passa e ele viu aquele cego de nascença. Isso é importante porque, assim, fazendo um contexto geral, assim, indo bem direto ao ponto dessa pregação, se talvez você está ansioso, já querendo ir para casa, mas indo direto ao ponto dessa pregação, nós somos comparados a esse cego. Basicamente, nós somos semelhantes a esse cego. Nós nascemos cegos espiritualmente, mas Cristo nos viu. Cristo nos enxergou enquanto estávamos pedindo esmolas. E esse cego, ele nasceu para isso. Então ele tinha suas lutas, ele tinha suas dificuldades, ele tinha seus problemas. Talvez ele pensou, por que Deus me fez assim, para ser um mendigo o resto da vida? Mas esse homem tinha um encontro especial com Cristo. Assim como nós tivemos um encontro especial com Cristo e fomos de fato transformados. Cristo passa por nós. E é interessante que Cristo, ele tem um propósito para passar por aquele cego de nascença. Ele tem um propósito de curá-lo, de transformar aquele homem. Então não é por acaso que Jesus passa por ali. E Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus conhece as suas lutas, Jesus conhece as suas batalhas, Jesus sabe do seu coração. E ele te viu, e ele quer te transformar. Vamos para o versículo 2, vem junto comigo. Versículo 2 diz o seguinte: seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Tá, aqui é uma pergunta um pouco bizarra, estranha, né? Porque eles fazem a seguinte pergunta, mestre, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Hoje, no século XXI, a gente não pensaria desse jeito, né? A gente vê um cego, a gente não pensa assim, nossa, que pecador, esse homem é pecador. Ou, meu Deus, os pais dele pecaram, alguma coisa aconteceu. A gente não pensaria dessa forma. Mas os discípulos, eles têm um pensamento hebraico, eles têm um pensamento judaico de que se eles fazem coisas boas, eles são abençoados. Se eles fazem coisas ruins, eles são amaldiçoados. Então, para aquele homem nascer cego, alguma tragédia deve ter acontecido na vida dele. Meu Senhor, aquele homem é um pecador. E é interessante que eles dão duas alternativas para Jesus, né? Jesus, escolhe A ou B. Ele pecou ou os pais dele pecaram. Não tem outra alternativa, né? Jesus, ele vai pela terceira via. Mas, se a gente for trazer para o nosso contexto, a gente pensa assim, que pergunta boba. Como assim ele pecou? Como assim os pais dele pecaram? Mas na nossa cultura, nós temos algo que é comum, é normal, é natural. A gente vê em alguns ambientes o aspecto da encarnação. Já ouviram falar? Que é assim, talvez na vida pregressa essa pessoa fez algo que, olha aí, está sofrendo o que ele está sofrendo. E a gente vê muito isso por aí, né? Esse pensamento de encarnação. Tem até um ditado, né, no Brasil que é eu devo ter jogado pedra na cruz para estar vivendo essa desgraça, né? Isso a gente vê por aí. Então, é um pouco parecido do pensamento aqui dos discípulos. Ou então, um outro pensamento que tem no meio evangélico, mas que é rechaçado por Cristo, que é o conceito de... esqueci agora. Pecado...
Herdado... Esqueci, gente, desculpa. Mas eu vou lembrar. Maldição hereditária. Boa, obrigado. O pessoal está sabendo. Na verdade, eu só joguei assim para ver quem sabe, né? Brincadeira. Maldição hereditária, não sei se vocês já ouviram isso, né? Então, eu peco e a maldição dos meus pecados vai parar sobre os meus filhos. Porque a Bíblia fala que de geração em geração, né? Mas isso também é um conceito que Cristo derruba. Porque, assim, todos nós vamos responder pelos nossos próprios pecados. Você é responsável pela sua vida espiritual e pelos seus pecados. Isso não significa que os nossos pecados não têm consequências para os outros. Ou seja, talvez eu cometa algum pecado e esse pecado ele tem consequências para os outros. Mas eu vou responder pelos meus próprios pecados. E os discípulos, então, eles fazem tipo A ou B para Jesus e eles perguntam isso, né? Será que foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? E a gente percebe que essa é uma dúvida daqueles discípulos, mas Jesus ele não responde, de fato, a pergunta deles, né? Jesus, ele fala assim, bom, esse homem tem um propósito para ter nascido desse jeito, né? Mas é uma pergunta legítima. E isso me lembra a história de Jó. Logicamente, não vou recapitular toda a história de Jó, mas quem conhece sabe que Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele ficou sem dinheiro, ele perdeu a sua família, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo, tudo. E depois que ele perde tudo, 3 amigos chegam para Jó, né? 3 amigos chegam para Jó para consolar ele. Daí passa um tempo de silêncio entre eles, e aí eles começam a acusar Jó. Tipo assim, Jó, é o seguinte, tu está passando por isso porque tu pecou em alguma coisa, ou tu desagradou a Deus em algum sentido, em algum aspecto. E esses 3 amigos, baita amigos, né? Eles acusam Jó de ter pecado contra Deus e por isso eles estão vivendo isso. Mas Jesus, ele dá uma resposta diferente. Assim como a resposta de Deus para Jó. Jó não responde à aflição... Deus não responde à aflição de Jó. A resposta que Deus dá é basicamente que ele é soberano. Deus pergunta para Jó, onde é que tu estava, Jó, quando eu criei os firmamentos da terra? Onde tu estava, Jó, quando eu criei os peixes? Quando eu criei os montes? Quando eu disse para um monte ir de um lado para o outro? Ou seja, a resposta de Deus é que ele é soberano. E que nem sempre os nossos sofrimentos precisam ter uma super justificativa. E é isso que Jesus, que é Deus, responde aos discípulos. Vamos ver? Versículo 3. Disse Jesus, nem A nem B, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Por isso, vou olhar, tá? Deus tem propósitos no sofrimento. Isso aqui é difícil de a gente digerir, mas muitas vezes estamos passando por dificuldades porque estamos sendo lapidados por Deus. Estamos sendo moldados à imagem do seu Filho na nossa vida. Mas a gente não consegue lidar com o sofrimento. A gente não sabe lidar com a dor. A gente não sabe lidar com a frustração. Nós somos mimados, de fato. Mas nós precisamos aprender que, às vezes, Deus quer nos ensinar através do sofrimento. E Jesus, ele responde isso. Nem A, nem B. Existe um propósito para esse homem ter nascido cego. O que é uma resposta difícil de engolir. Porque muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas, e nós queremos a resposta de Deus. E a resposta, às vezes, é: isso acontece para que a obra de Deus se cumpra na sua vida. Uma vez, em meados de 2011, por aí, aqui em Caxias do Sul, a gente estava evangelizando lá na Centro um rapaz que era cego. E a gente estava, enfim... a gente estava conversando com ele, assim, né? A gente conviveu bastante com ele, assim. Eu era um péssimo guia, né? Porque eu ia guiar ele, ele batia nos orelhões aqui da cidade, na época que tinham, né? Acho que foi por isso que tiraram os orelhões. Mas a gente era muito amigo, a gente ficou muito próximo, eu e esse rapaz, né? E uma vez, assim,
a gente estava juntos conversando e tal. E aí eu perguntei, né, fiz a pergunta, né, para ele: Edson, tu gostaria de voltar a enxergar? Aí ele olhou para mim, não, brincadeira. Aí ele falou assim, ele disse assim: cara, eu gostaria de voltar a enxergar, mas eu entendo que Deus tem algum propósito para a minha vida. Isso desceu torto, assim, porque eu, muitas vezes, com os meus problemas, não vejo que Deus tem um propósito. Eu quero já a solução dos problemas. E, obviamente, talvez ele não mudaria, né, a perspectiva de vida dele, né, mas ele, de fato, sendo um rapaz evangelizado, me evangelizou naquele sentido de entender que Deus tinha um propósito para a vida dele. Mas o que Jesus faz nesse texto, e o que eu acho que deve ficar para nós, é que muitas vezes nós devemos tirar o foco do problema e colocar o olhar em Deus. Porque se nós tirássemos os olhos do sofrimento e colocássemos os olhos em Deus, nós veríamos que o problema ele é pequeno demais para o tamanho de Deus. E que nós não sabemos lidar com o problema. Nós não sabemos lidar com o que nós estamos vivendo. Mas se nós olhássemos para Deus, talvez aquilo se tornaria pequeno demais. Então Deus, sim, permite situações para que a gente possa exercer a nossa fé. E Deus está lapidando em nós o caráter de Cristo. Isso não significa que as nossas dores não são reais, que as nossas dores não são legítimas, que não passamos por dificuldades. Mas sim, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Vamos para o versículo 4, por favor. Jesus, então, ele continua dizendo, né? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aqui Jesus está dizendo basicamente o seguinte: enquanto eu estou aqui na terra, eu vou fazer aquilo que o Pai me enviou para fazer. Mas vai chegar a cruz ou um momento em que eu não estarei mais com vocês. Por enquanto, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer aquilo que o Pai nos enviou para fazer. E ele diz: eu estou com vocês e é preciso que realizemos as obras que Deus nos deu para realizar. Mas a morte, né, a cruz se aproxima, eu não vou mais estar com vocês. Mas, ainda assim, tem coisas a fazer, temos obras a cumprir, um chamado que nós recebemos, né? A minha família, pai, mãe, eles não são cristãos. E eles moravam em Passo Fundo, né? Sou de Passo Fundo, tchê. Mas agora eles estão em 13 de maio. Daí ficou mais longe, né? E sempre que eu vou lá, surge algum assunto, né? Porque o cara é missionário, né? E prega em alguns lugares, então surge esse assunto. E às vezes eu fico pensando assim: eu quero falar de Cristo para eles, mas ao mesmo tempo eu não quero fechar as portas. Porque se eu falar uma coisa errada aqui, talvez eles vão entender mal e aí eu não vou conseguir mais. Então eu fico com medo, com receio às vezes, de falar abertamente sobre Cristo. Porque eu não quero ser mal interpretado, não quero ser mal compreendido. E às vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estamos. Nós não queremos ser mal interpretados. E aí a gente se esconde, a gente se esquiva da missão que recebemos de Cristo. Nós nos esquivamos do trabalho que nós precisamos fazer. Mas o que Jesus está dizendo é: até quando? Até quando nós vamos esperar? Até quando nós vamos esperar para evangelizar, para falar para as nossas famílias, para os nossos vizinhos? E às vezes eu sou confrontado com essa palavra, porque, cara, eu quero que eles estejam comigo no céu. Eu quero que eles vivam o que eu vivo na graça de Cristo. É uma alegria poder ter minha família junto. Mas temos orado, estamos orando. E o que eu quero dizer com isso é que o tempo é curto. O tempo é curto. E vai chegar um dia em que nós estaremos com Cristo eternamente. Mas alguns dos nossos não. Então, que nós possamos abraçar esse tempo. Versículo 5, vamos lá? Que diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
E aqui, galera, é o foco principal da mensagem. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E isso significa muito para esse contexto. A razão para aquele homem ter nascido cego é para ilustrar que Jesus é a luz do mundo. Parece um pouco assim, nossa, o que é isso, né? Esse homem nasceu cego para ter um encontro com Jesus. Mas, de fato, Cristo transformou a vida daquele homem e fez ele enxergar. E isso é para ilustrar que Cristo é a luz do mundo. Que Cristo nos faz enxergar. Que Cristo traz luz para que nós possamos ver. Ele está dizendo que ele é o lampejo de glória em um mundo de trevas. Jesus está dizendo que ele é o alívio para a nossa alma escura. Ele está dizendo que as obras que ele faz iluminam o mundo. E sabe, Jesus morreu, ressuscitou, mas ele diz, vocês são a luz do mundo. Então, agora que eu não estou mais assim no mundo, eu estou em vocês. Vocês são a luz do mundo. Vocês devem refletir essa luz por onde vocês passam. Porque nós devemos, então, com essa luz de Cristo, atrair pessoas a Ele. Nós devemos apontar o caminho, a luz, clarificar a compreensão da palavra. Nós dissipamos as trevas por onde nós andamos. Nós somos esclarecidos da verdade e devemos refletir a luz de Cristo. É isso que Jesus está nos dizendo. Eu sou a luz do mundo. Agora, o meu Espírito habita em vocês e vocês são a luz do mundo. Então, nós estamos aqui uma grande candeia, né? Estamos iluminando tudo aqui. Mas, daqui a algumas horas, cada um vai para o seu contexto. E nós somos pequenas luzes nesse mundo de trevas. E nós precisamos espalhar a luz de Cristo, refletir a luz de Cristo, aliviar as almas escuras e que elas possam encontrar essa luz em nós e não que nós não apaguemos essa luz. Amém? Vamos para o versículo 6. O Edgar falou que eu tenho 2 horas, né, para pregar. Não, brincadeira. 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Aqui eu acho engraçado. Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Meu Deus, o que é isso? O cara dá um cuspe no chão, pega barro, bota no olho do outro e cura esse cego. Mas aqui o negócio começa a ficar meio estranho, né? E talvez para nós, assim, né, fica estranho porque Jesus precisa desse método para curar o cego, né? Então, o que acontece? Jesus já tinha transformado água em vinho. Show? Ok? Né? Jesus, ele tinha curado um rapaz de longe. Ele tem poder para isso. Ele curou um paralítico, ele multiplicou os pães, ele andou sobre as águas. Mas agora parece que ele tem um método diferente para curar um cego. E a gente fica se perguntando assim, por que Jesus precisou fazer isso? Será que só com a palavra dele, ele não curaria esse rapaz? Fica a curiosidade, né? Por que ele precisou fazer isso? O fato é que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, Jesus tinha feito isso 2 vezes. Em Marcos 7, ele passou saliva no lábio de um mudo, ele voltou a falar, e depois, e por incrível que pareça, ele jogou saliva com um cuspe no olho de outro cego para curar. E a gente fica assim, mas o que é isso? Será que se eu for cego, Jesus vai cuspir em mim? Que loucura! Mas não, isso tem um aspecto cultural. E os comentaristas dizem que existem 3 aspectos para Jesus ter feito isso, de fato. O primeiro aspecto é cultural, o segundo é pedagógico e o terceiro é teológico. Por quê? Porque naquela época o pessoal entendia que a saliva tinha propriedades medicinais. Credo, o pessoal é maluco naquele tempo. Mas o outro aspecto é que Jesus, então, ele dá uma dificultada, né? Porque então se a saliva tem propriedades medicinais, Jesus ele pega um barro, aí faz um lodo e tal, e aplica nos olhos daquele cego. Mas o que Jesus está fazendo? Obviamente, para aquela cultura, quando Jesus utiliza a saliva, ele está mostrando para as pessoas, eu estou curando, vai rolar uma cura aqui. Então o pessoal já se prepara, porque né, Jesus está querendo ensinar algo. Além disso, Jesus ele toca no cego como uma forma pedagógica, ele quer tocar naquele homem, ele quer ensinar de que ele está curando.
aquele homem não viu Jesus fazer aquilo, mas ele sentiu Jesus curando. E isso tem um aspecto na nossa vida. Muitas vezes a gente não vê Jesus agindo, curando, mas nós sentimos o que Jesus está fazendo. E o aspecto teológico é porque Jesus está querendo dizer que, assim como Deus cria do pó da terra, eu que sou Deus, crio do pó da terra. Então, Jesus está afirmando com isso que ele é o próprio Deus, criador de todas as coisas. Mas não para por aí, porque Jesus ele faz isso é curioso demais, mas ele faz isso num sábado. E, segundo a lei daquele tempo, não poderia fazer massa, bolo, não poderia trabalhar num sábado. O que Jesus está afirmando nesse caso é que Deus pediu que nós tirássemos um dia para santificá-lo, mas não que nós simplesmente parássemos de fazer todas as coisas, ou não nos mexêssemos, mas que nós pudéssemos fazer obras de caridade, de amor, de misericórdia, nesse dia santo, em um dia separado para o Senhor. E nesse dia nós podemos fazer boas obras que o Senhor nos pediu para fazer. Mas aqueles homens não entendiam assim. Eles achavam que não podia fazer nada. Segundo a lei, não pode fazer nada. Mas Cristo está ensinando que Ele é Deus e que Ele, sendo o Senhor do sábado, Ele pode agir, fazer obras durante o sábado. E aqui é interessante, porque não sei se você já pediu algo para Deus e Ele respondeu de outra maneira. Talvez aquele homem pediu cura para a cegueira dele. E aí apareceu um rapaz, um homem, e usou saliva ali e tudo mais. E muitas vezes Jesus ele quer nos ensinar sobre o processo, no meio do processo. Eu até coloquei, o método não é o poder. Não é porque ele fez isso com saliva ou não fez com saliva, mas o poder é o Cristo do método. É Ele quem faz e opera o milagre na nossa vida. E às vezes a gente quer que a coisa saia do jeito que nós queremos. Não, porque eu preciso ter um carro assim, porque eu preciso ter tal coisa, eu preciso atingir tal coisa desse método. Mas muitas vezes Cristo nos ensina de vários outros métodos. Vamos para o próximo versículo, versículo 7. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Por que eu falei sobre esse lance do método? Porque aqui, Jesus ele passa saliva ali, um barrinho na cara do cego, e ele diz assim, vai lá para o tanque de Siloé, que significa enviado, e volta aqui. Mas naquele momento o cego não tinha sido curado ainda. Então, talvez pudesse surgir uma dúvida nele, que maluco é esse? Que cara doido está passando barro em mim e está me mandando ir para um lugar. Mas esse homem, ele precisou ter fé de que chegando naquele tanque, se lavando, ele seria curado. Por isso que muitas vezes o método de Cristo, ele vem acompanhado de uma obediência da nossa parte. Ou seja, eu sei o que eu devo fazer segundo a palavra e eu preciso obedecer para que a bênção seja alcançada. Mas, às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer pular as etapas. Às vezes a gente não quer ir até um lugar em que Cristo está nos chamando para ir, porque não vai dar certo. Mas Jesus ele pediu uma obediência para esse homem. Ele não curou aquele cara naquele momento. Ele diz, beleza, agora vai até o tanque de Siloé e se lava. E pensa, galera, aquele homem ele era um cego, ele era marginalizado, as pessoas não queriam nem encostar nele. Agora ele vai para um tanque batismal, um lugar cheio de gente, batendo nas pessoas, porque ele tem fé de que ele vai ser curado. Ele tem fé de que aquele homem que é Cristo pode transformar a vida dele. E nós vamos aonde Cristo nos envia? Esse homem precisou caminhar. E assim, não era o tanque mais próximo, tá bom? O tanque de Siloé não era o tanque mais próximo. Ele tinha que passar por alguns outros tanques, ele tinha que dar alguns passos, cego, cambaleando, com a esperança e a expectativa de que seria curado ao chegar naquelas águas, com a esperança de que
Cristo, o Messias, tinha o encontrado. E nós somos esse homem cego. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, cegos para Deus. Mas Cristo nos enxergou, Cristo nos viu e nos tocou. E nos disse, vai, vem. E nos acompanha. E o que é interessante desse texto é que João ele quer destacar várias vezes que aquele homem era um cego de nascença. Várias vezes ele fala isso. Aquele homem é um cego de nascença. Por que ele fala isso? Porque nunca antes na história desse Brasil, não, lá na Palestina, nunca antes na história tinha sido curado um homem cego de nascença. Isso significa muito porque o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, tinha profetizado que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos destaparão, os coxos saltarão como cervo, a língua do mudo cantará de alegria, quando o Messias surgir e ele curar pessoas. Então, o que Cristo está querendo fazer aqui é dizer, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Messias prometido. Nunca antes na história tinha sido curado um cego de nascença. Isso é tremendo demais. Se vocês forem ler, depois em casa ou durante a semana, o restante do capítulo 9, vocês vão ver a luta desse homem cego para dizer assim, eu era cego de nascença. Essa história vai parar lá no Sinédrio. E os caras estão pensando assim, é verdade mesmo que tu foi curado? Tu era cego de nascença? E ele, sim, fui curado. Chama os teus pais para a gente confirmar essa história. Tipo assim, eles não queriam acreditar que o homem era cego de nascença. Aí chegaram os pais, os pais com medo do Sinédrio disseram, ele já é grandinho para se defender, mas sim, ele era cego de nascença e agora ele enxerga. Mas por que isso? Por que esses homens estavam desse jeito? Porque é assim, se eles afirmassem que aquele homem cego de nascença tinha sido curado, eles teriam que dizer, esse homem é o Messias, esse homem é o Cristo. Mas eles não quiseram fazer isso. E existe um ditado para isso. O maior cego é aquele que não quer ver. Por isso, nessa noite, Cristo está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu é que curo, eu transformo a nossa vida. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que não quer enxergar. E Cristo, ele tem um propósito para as nossas vidas. Assim como ele teve um propósito na vida daquele cego. Ele encontrou aquele homem, curou aquele homem, mas essa cura fala mais sobre Cristo do que aquele homem. Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Messias, e agora de uma vez por todas ficou claro que ele é um enviado de Deus para curar, para salvar, para transformar. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Versículos 8 e 9, seguindo. Seus vizinhos, os vizinhos do cego, e os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Aqui a cena fica engraçada porque os vizinhos estão ali, Será que é aquele cara lá que estava mendigando? Acho que não, Não, acho que não, é parecido assim. Só que ele estava do lado. E ele fala, não sou eu mesmo. Não, mas acho que não. Acho que é parecido, olha aí, ó. Tem um jeito, mas não é. E ele ficava, não, sou eu, gente, sou eu. Isso é engraçado pensar sobre isso, Mas aquele homem foi curado e aquelas pessoas não queriam acreditar, porque de fato nunca tinha acontecido isso antes. Então isso é um milagre que revela sobre quem Cristo é. E aqui fica um alerta para a nossa vida, As pessoas, elas vivem nesse mundão aí, mundão maluco. Mas Cristo, ele vê, ele transforma, ele muda as nossas vidas. E quando ele muda, as coisas ficam diferentes. Pensa que aquele cego, ele tinha nascido para ser um mendigo, mas ele vai até um tanque, na esperança de ser curado. E ele se lava naquele tanque batismal, e ele sai enxergando. Pela primeira vez, ele viu cores, ele viu água, ele viu luz, ele foi transformado. Mas mais do que isso,
a identidade daquele homem foi transformada. Porque antes ele era um mendigo. Ele só tinha isso para fazer da vida. Mas agora ele enxerga quantas são as possibilidades de uma vida nova em Cristo. E ele passa a enxergar uma vida. E ele fica pensando, talvez, eu fico chutando aqui, né? Eu acho que eu vou confeccionar alguma coisa, eu vou viver disso, vou viver daquilo. Mas são tantas as possibilidades que ele tem uma nova vida. Ele foi transformado. E assim somos nós. Estávamos na escuridão, não sabíamos o que fazer da nossa vida, mas fomos transformados por Cristo, abrimos nossos olhos e uma nova identidade repousa sobre nós. Agora nós somos filhos amados de Deus e temos muitas, muitas possibilidades de uma nova vida, de não nos prender mais à escuridão. E aquele homem, ele foi curado por Jesus. Isso acontece quando nós temos um encontro real com Cristo. Cristo transforma a nossa vida, nosso trabalho, nossa família. E eu fico pensando, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo. E esse meu irmão gêmeo não é cristão, né? Então, assim, nós temos um espelho, né? Um da luz e um da... Não, brincadeira. Nossa, eu faço muita brincadeira, muita piada. Mas, assim, a gente é amigo e tudo mais. Mas eu fico pensando, assim, que antes de conhecer a Cristo, eu agia de uma forma. E para quem me conheceu aqui nas bandas de Caxias, sabe como é que era. Então, eles falam assim, esse aí é o Guto ou é irmão dele? Esse aí é o Guto, porque o Guto que eu conheço, rapaz, esse cara não presta. O Guto que eu conheço não faz isso. Ele não toca no louvor. Esse cara aí não é crente. E é isso que Cristo faz na nossa vida. As pessoas ficam assim, uau, o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Que transformação aconteceu para que essa pessoa fosse desse jeito? Eu acho que é o irmão gêmeo. Só pode ser. Não tem outra explicação. E essa é a resposta daqueles homens ali, né? Eu acho que é alguém parecido com ele, mas não é ele. E é isso que Cristo faz na nossa vida. Nós, quando somos transformados, geramos uma interrogação na cabeça das pessoas. O que aconteceu com esse cara? O que aconteceu para que esse homem agisse dessa forma? Porque nós somos a luz do mundo. Vamos para o versículo 10 ao 12. Versículos do 10 ao 12. Então os vizinhos perguntaram, então como foram abertos os seus olhos? Perguntaram. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Veja, o homem é curado de uma cegueira e agora ele volta a enxergar. O texto está falando que Jesus é a luz do mundo, que ele cura a nossa cegueira espiritual. E o que é interessante aqui é que o homem, ele não sabe direito quem é Jesus. Ele não sabe muito bem quem é esse cara. Mas eles perguntam, quem foi que te curou então? Foi um homem chamado Jesus. Mas se a gente for olhar para o restante do capítulo, capítulo 9, nós vamos perceber que esse homem vai tendo uma progressão da compreensão de quem Jesus é na vida dele. Porque no 11, versículo 11, ele diz, um homem chamado Jesus. Mas no 17, ele já diz, um profeta veio e me curou. No 33, ele diz, alguém vindo da parte de Deus veio e me curou. E o mais lindo, no 38, quando ele encontra Jesus de novo, ele se prostra diante de Jesus e diz, tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor Jesus. E ao passo em que nós somos transformados por Cristo, nós começamos a compreender mais e melhor quem Cristo é na nossa vida. Até que nós nos rendemos totalmente a Ele e dizemos, tu és o meu Senhor. E essa palavra Senhor, ela tem o significado de Yahweh, do Antigo Testamento. Para o grego tem uma intercambiação aqui. E o que esse homem está dizendo é, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, o dono da minha vida. E olha que cena linda, ele não conhecia direito quem era aquele maluco que passou terra no olho dele. Mas ao passo em que ele foi sendo
questionado e pôde testemunhar cada vez mais, entendendo, e a ficha foi caindo, ele foi percebendo, esse cara é o enviado de Deus, esse cara é o meu Senhor. Isso ilustra a nossa vida. Lembra que eu falei? Esse cego, ele somos nós, né? O cego somos nós. Nós somos esse homem cego que fomos transformados por Cristo. E nós devemos, durante a nossa caminhada aqui, buscar compreender mais e melhor quem Cristo é nas nossas vidas. E nos render a esse Cristo, nos render a esse amor. E esse homem, ele tinha uma humildade, ele dizia, eu não sei quem é, mas ele começou a conhecer, a compreender. E isso fala muito sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional. Tem gente que se converte e é um eterno visitante. Esse cara está tantos anos na igreja, mas é um eterno visitante. Porque não tem um hábito espiritual de devoção, de oração, de leitura da palavra. E, pessoal, ninguém mais é responsável pela nossa vida de fé, senão nós mesmos. Então, o hábito de devoção, de oração, de leitura da palavra, ele cabe a todos nós. E assim nós conseguimos conhecer e nos aprofundar mais em quem Cristo é. Chegamos ao fim da nossa jornada dos versículos, mas eu quero deixar algumas aplicações práticas para a nossa vida a partir de amanhã. Segunda-feira, o que eu faço com esse texto? Vou deixar aqui algumas aplicações, você não vai enxergar, mas eu vou ler. Algumas aplicações práticas do que nós podemos fazer com esse texto. Bom, sugestões minhas. Ore por uma pessoa específica durante 5 minutos por dia, durante essa semana. Ajude uma pessoa, ajude uma pessoa com necessidade concreta nessa semana. Pode dar uma carona, uma refeição, ajudar de alguma forma. 3, conte o seu testemunho para uma pessoa nos próximos 30 dias, porque esse homem não fez nada além de contar para as pessoas que ele foi curado e transformado, e ele foi interrogado várias vezes, e ele falou do seu testemunho, do seu encontro com Jesus. Guto, mas é que eu não fui para o seminário, eu não sou teólogo para falar de Cristo. Você não precisa ser teólogo, mas você precisa vir para o seminário. Brincadeira, não precisa. Mas você pode falar do que Cristo fez na sua vida. 4, João 9, 1 ao 12, é uma lição para nós e da nossa vida. Onde foi parar aquele amor que tínhamos quando enxergamos a Cristo? Então, leia 3 vezes esse texto novamente durante a semana. 5, identifique uma área em que você sabe que deve obedecer a Deus e tome uma ação concreta. Aquele homem foi enviado por Jesus para um tanque de Siloé. Jesus disse, beleza, agora vai e vai te lavar naquele tanque. Ele precisou ter fé e obediência. E muitas vezes, Deus nos pede algo. Talvez é algo para renunciar. Talvez é algo para deixar de lado. Mas nós não queremos. Porque o nosso coração é apegado às coisas daqui. Mas nós podemos obedecer e tomar uma ação concreta em até 48 horas, porque eu sou bem específico, né? 6, passe uma semana sem... Não, esse aqui é difícil, né? Uma semana sem reclamar? Vou pular esse aqui, então. 7, anote 3 evidências da graça de Deus na sua vida. 3 coisas para a gente agradecer durante essa semana. O que nós podemos agradecer? 8, pergunte à pessoa próxima como você pode orar por ela. Vocês vão ver que isso pode transformar a semana de alguém. 9, reserve 10 minutos para conversar com alguém que normalmente passa despercebido. Talvez um porteiro, talvez um funcionário, talvez um colega que as pessoas não dão bola. Converse com essa pessoa. Fale com ela sobre Jesus. E o 10, memorize João 9, 25, que diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu posso mandar essa imagem para vocês depois, mas... fechando a história do meu amigo cego, o Edson. Esses tempos eu fui pesquisar no Instagram como é que está esse cara, né? Como é que está a vida dele, né? E graças a Deus eu tenho um testemunho de vitória, de bênção, né? Poderia não ser, mas esse homem se casou, e agora virou pastor numa igreja. Nem sei qual é a igreja, mas ele está com Cristo.
está firme. Entendeu que Deus tem um propósito para a vida dele. Talvez seria esse o propósito, né? Porque na igreja dele tem outros cegos. Então Deus chama pessoas, Deus transforma vidas, talvez através da nossa dificuldade, dos nossos problemas, das nossas limitações. E para fechar, eu trouxe uma frase que resume esse nosso estudo de hoje à noite. E espero que você tenha compreendido que nós somos semelhantes a esse cego. Precisamos da transformação de Cristo. Nós nascemos cegos espiritualmente, mas Jesus, que é a luz do mundo, nos vê, nos encontra e transforma a nossa vida. E agora nós somos suas testemunhas para a glória de Deus. Nós nascemos cegos espiritualmente, mas Cristo nos encontrou, Ele que é a luz do mundo, e Ele transforma a nossa vida. E agora nós somos suas testemunhas para a glória de Deus. O resultado desse estudo é que sejamos testemunhas da transformação que Cristo fez na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo precioso com os meus irmãos, e que o Senhor nos ensina tanto sobre quem o Senhor é e o que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Sabemos que da escuridão do nosso coração, o Senhor reflete uma luz, e essa luz vai dissipando as trevas, Senhor, e o Senhor vai transformando quem nós somos. Que possamos, Senhor, abrir as portas, os escombros, os lugares do nosso coração que estão escondidos para Ti, e que o Senhor venha a revelar, trazer luz, curar e tratar o nosso coração, Senhor, desses pecados, dessas lutas, dessas angústias, que possamos depositar diante de Ti, Senhor, e que possamos abrir os nossos olhos para um mundo espiritual que o Senhor tem nos dado de presente, e que possamos, de fato, viver a liberdade em Ti, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos aqui, que nós possamos juntos ser a luz desse mundo, Senhor. Lampejos da Tua glória, Senhor, refletindo a Tua imagem por onde nós estamos, por onde nós andamos, Senhor. Que não seja nós, mas sim a Tua luz por onde nós andarmos. Que sejamos conhecidos como os irmãos que se amam e testemunhas fiéis do Teu amor, Pai. Esse é o meu pedido, é a minha oração. Coloco diante de Ti agradecido em nome de Jesus. Amém.